Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Australianão, seu podcast em língua portuguesa sobre o futebol australiano. E já inicio aqui esse programa de hoje pedindo perdão a vocês que estão nos acompanhando aí desde o comecinho, porque a gente demorou um pouco mais, né, João, para gravar. Cara, a gente não lembrava que a vida normal era tão corrida assim. Voltamos à vida normal, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece. Estamos em Melbourne, na Austrália, onde passamos por eu vou falar no plural, lockdowns, né? O lockdown mais rígido do mundo, um dos lockdowns mais rígidos do mundo. Foi boa, lockdowns. E meses e meses, desde julho aí estávamos em lockdown, voltamos, já temos mais de 15 dias aí sem nenhum caso aqui em Melbourne. E a vida normal foi muito corrida pra gente, a gente demorou um pouco para poder se juntar a gravar, tanto que só estamos eu e João aqui, porque Rodrigo e Gui não puderam gravar por conta de seus compromissos. Mas, João, vamos lá, vamos falar da Champions Asiática hoje, né? Um conteúdo bacana e mais uma oportunidade legal até pra gente descobrir uma competição nova pra gente, de acompanhar a Libertadores aí da Ásia, a Champions League da Ásia, vai ser bacana de acompanhar, né, João? É isso, bom dia, Edu, bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, a gente, de acordo com os protestos, né, pichação na sede, acabou a paz, a gente teve que voltar a fazer o Australianão. Realmente a vida está muito corrida aqui, realmente é um cenário de 0 casos e volta tudo uma coisa em cima da outra. Mas enfim, a gente está aqui de volta para fazer o que a gente gosta e o futebol vai voltar agora no cenário da Liga Asiática. Todos os jogos no Catar, já é aquele clima de primeiro teste estilo Copa do Mundo, que o que vem aí daqui a 2 anos, e é isso aí, vamos ver. É isso. Já segue a gente lá no Twitter, @ALeagueBR, A-League Brasil. A A-League começa dia 27 de dezembro, a gente vai estar sempre acompanhando lá os resultados, os destaques, vamos postar os gols, os principais momentos, vai ser bacana acompanhar a A-League. E segue também o Intervalo de Jogo, @Intervalo de Jogo. Você que está assistindo no YouTube, deixa o seu joinha, se inscreve no canal também do Intervalo de Jogo. Bom, como o João falou, Champions da Ásia volta para a sua parte leste, né? A parte oeste já foi disputada. O Persépolis do Irã. Falei certo, né, João? Leste, oeste? Eu sempre me confundo nesse negócio. O Irã é do oeste, né? E do lado leste é China, Japão, Tailândia, Indonésia, Austrália. E aí do lado oeste é aquela coisa mais pé da África. Ásia, Austrália, como assim? A Austrália faz parte da Confederação Asiática de Futebol já há algum tempo. Então, você que ainda não sabe, até volta atrás, tem um programa sobre o Socceroos e as Matildas, que a gente fala dessa transição aí da Austrália para a Confederação Asiática. Bom, do lado oeste, como eu falei, o Persépolis foi o campeão daquele lado, né, ganhou a semifinal, está na final. A final deve acontecer no dia 19 de dezembro, está prevista para o dia 19 de dezembro no Al Janoub Stadium, né, que vai ser sede também, uma das sedes da Copa do Mundo. Outros jogos serão no Education City Stadium, no Khalifa International Stadium, e no Jassim Bin Hamad, que é o nome de um sheik lá do Catar. É o único que não vai sediar jogos da Copa, vai ser a casa da seleção do Catar, mas vai ter jogos da Champions Asiática. Só uma coisa sobre essa competição, essa parte do lado oeste: foram mais de 7.900 testes de Covid e 1,7% tiveram casos positivos, ou seja, foram um pouco mais de 130 casos positivos, aí, um número bastante alto. Uma das equipes, o Al Hilal, foi eliminado, inclusive, porque não tinha o mínimo de jogadores, é o atual campeão, inclusive, o Al Hilal, sobraram apenas 11, né? Os caras ainda tentaram mandar o time lá para o jogo contra o Shabab Al-Ahly, na última partida da fase de grupos, mas não foi aceito, os caras não tinham jogadores mínimos, foram expulsos. O Al-Wahda também foi afetado pelo coronavírus, acabou excluído antes do reinício do torneio lá do lado oeste, mas enfim, o Persépolis foi o campeão daquela parte, já está aguardando o campeão desse lado leste, que é no qual se encaixam aí os times australianos, que enfrentaram um certo dilema por conta do início da A-League, que está marcado aí para o dia 27 de dezembro. Caso um dos australianos chegue nas fases finais da Champions, provavelmente vai perder a estreia na Champions League, na A-League, vai ter a estreia na A-League afetada. E aí os problemas que eles tiveram foi sobre a volta à Austrália, né, porque eles terão que passar por uma quarentena de 14 dias, aí, um período de isolamento.
O valor dessa quarentena, segundo a PFA, que é a Associação dos Atletas aqui, né, tem falado que seria em 3 mil por dia, 3 mil dólares por dia por atleta. Inclusive, a gente ainda não conseguiu entender, né, João, por que tão caro assim esse período de isolamento. Os treinadores querem poder voltar a treinar enquanto cumprem quarentena. Não se sabe se os jogos serão adiados ou não, né, dessa volta da E-League para os times que chegarem às fases finais da Champions Asiática, ou se eles jogam com o time B ou coisa do tipo. Está meio confuso, não ficou nada garantido. Mas vamos ver o que acontece nessa volta aí dos australianos para a estreia da E-League no dia 27 de dezembro. Aliás, sobre isso, né, sobre australianos na Champions Asiática, o Western Sydney Wanderers foi o único australiano que ganhou a Champions Asiática em 2014. Inclusive, a galera considera aquilo que um aborto, assim, no Bambo, ninguém acredita como foi aquele time simples e ganhou. Era o segundo ano, só a terceira temporada, se não me engano, de história, assim, do Western Wanderers, e eles ganharam. Tinha um brasileiro lá, o Vitor Sabairo, camisa 10, inclusive, do time, e foram campeões em 2014. Bom, são 3 os australianos que jogam a Champions Asiática. Sydney FC, o atual campeão, Perth Glory e o Melbourne Victory, esse time aqui que eu estou usando, inclusive, a camisa, que já, como é que eu posso dizer, declara a nossa torcida. Você também está torcendo pelo Melbourne Victory nessa Champions, né, João? Estamos em Melbourne. É o que eu gosto mais. É uma competição, parece bem cascuda, assim, né? A Austrália jogava, como o Edu falou, a Austrália jogava pela Oceania antes, e tem até aqui um meme, né, que os times australianos eram fortes demais para a Oceania, e aí foram para a Ásia e tal. E aí, como vocês puderam perceber pelo formato do torneio, é um torneio bem cascudo, assim. As viagens na Ásia são todas de difícil acesso, são muitas ilhas. Você imagina um time japonês jogando na Austrália e vice-versa, são grandes viagens, e depois ainda tem que enfrentar os times mais árabes ali, né, do Oriente Médio, que se enfrentam no final. E, pois e aí tem só o Western Sydney Wanderers, que foram os únicos campeões, e aí a gente tem mais 3 tentando novamente, mas eu acho que vem, assim, como um panorama geral, acho que vem só o Sydney mesmo para a disputa do título, porque o Perth vem bem desfalcado e o Melbourne Victory vem com um projeto novo, coisa que a gente vai falar mais a fundo. Mas, enfim, são grandes desafios chegar nas fases finais desse torneio. Vamos começar pelo Sydney, então, que é o atual campeão. Não será o primeiro a estrear, o primeiro a estrear vai ser o Perth, a gente vai falar, mas vamos escolher o Sydney para começar, porque é o atual campeão e é o time que mudou menos. O Sydney está no grupo com o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, Yokohama Marinos, do Japão, e o Shanghai SIP. Aliás, já falando que daqui a pouco a gente vai ter a participação também, no final aqui a gente vai ter a participação do Léo Hartung, que é jornalista, especialista no futebol chinês, e vai dar um panorama sobre os chineses que vão participar dessa competição, inclusive o Shanghai SIP, que vai enfrentar, que eu até pouco tempo chamava de Shanghai Speak, que vai enfrentar o Sydney, inclusive na reestreia no dia 19, nessa quarta-feira. A gente está gravando aqui no dia... hoje é que dia, aliás? No dia 16, né? 16. Inclusive devemos liberar já você que está assistindo no dia 16. Então, dia 19 estreia o Sydney contra o Xangai, depois pega o Jeonbuk, depois pega o Xangai novamente e encerra com o Yokohama. O Sydney já é o atual terceiro colocado do grupo H com 1 ponto, porque já jogou 2 partidas, né, em fevereiro e março. Jogou contra o Yokohama, perdeu de 4-0, e jogou contra o Jeonbuk, empatou em 2-2, no dia 4 de março. João, o time é praticamente o mesmo, que foi campeão da E-League, perdeu apenas o Adam Lefrond, que é um atacante britânico, que foi para o Mumbai City, né, um time indiano, inclusive ainda pertence ao Sydney, foi só emprestado para o Mumbai, e também o zagueiro Ryan McGowan, que é dúvida, porque ele está com Covid na Escócia, em isolamento na Escócia, foi descoberto há pouco tempo, então provavelmente ele não vai ter tempo de se recuperar e ir para Doha, no Catar, então vai ser desfalque também, ele é titular, e é jogador de seleção australiana, inclusive, tem um background escocês, por isso estava por lá. E uma curiosidade, o goleiro Andrew Redmayne, que é, assim, uma das principais líderes do time, também é baixa. Ele decidiu ficar em Sydney para acompanhar o nascimento do primeiro filho. A galera até se comoveu bastante, aconteceu, né, parecido com o Melbourne City, nas finais da E-League, quando o Scott Jameson, lateral capitão do Melbourne City, escolheu ficar em Melbourne, não ir para Sydney por conta do nascimento do filho. Agora aconteceu com
o Redmayne. O que falar desse Sydney, João, que a gente acompanhou bastante aí na reta final da A-League, e é praticamente o mesmo time aí para essa Champions Asiática? Eu acho que o Sydney dos australianos, é disparado o melhor time, é o que vem melhor, que vem mais bem estruturado. Tem uns destaques, o Ryan Grant, o lateral que joga lá há anos, lateral da seleção, que fez o gol de ombro. Luke Bratton, que é o meia muito experiente do Sydney. Ninkovic, que a gente citou como um dos destaques quando a gente fez o programa das finais, e o Barbarouses também. A equipe que já vem com o mesmo treinador também, que é o Corica, né, que tá na terceira temporada, né? Isso. Mas tá sendo terceira temporada como técnico, mas ele tá na equipe desde 2010, há algum tempo já. E que é um ídolo como jogador, já é um ídolo como treinador. É um time que vem bem desenhado, ganhou a A-League com autoridade, vem sendo o segundo melhor time australiano. E eu diria que é a nossa principal aposta, apesar de estar num grupo bem difícil, né? Que com o Shanghai SIP, que é o time do Oscar e do Hulk, também do Aramoi, o Yokohama, que é um time tradicional do Japão, e também o Jeonbuk, que é um time cascudo da Coreia do Sul. Apesar disso tudo, é um time é o time australiano que vem mais forte e deve sim chegar às fases de mata-mata. Outra curiosidade, né? Tem o alemão Alexander Baumjohann, 33 anos, um volante, que passou pelo Coritiba e pelo Vitória. A gente já citou aqui em outros programas. Ele é casado com uma brasileira e por isso ele foi parar no Brasil, inclusive com uma amizade com o Lincoln, que jogou no Schalke 04 e que é ídolo do Coritiba, né? Foi revelado no Coritiba. O Lincoln colocou ele lá no Coxa. Ele, inclusive, até hoje processa o Coxa. Adivinha por quê, João? Salário atrasado. Acertou, miserável. Olha, acertou. Não foi combinado, hein? Difícil adivinhar essa também de clube brasileiro. O Johan tá processando por conta disso. O Lincoln era bem querido também no Galo. Muita gente pedia ele de volta. Era um bom jogador e fez amizade lá com o Baumjohann no Schalke, terminou levando. O Baumjohann jogou no Bayern de Munique, inclusive, no Borussia Mönchengladbach, no Hertha Berlim. É bom jogador, mas não teve boas passagens aí pelo Coxa, nem pelo Vitória, mas fala português, tem toda uma ligação com o Brasil. Melhor campanha do Sydney na Champions foi em 2016, chegou até as oitavas, e já ganhou uma Champions da Oceania em 2005. Como o João citou, tem um grupo bastante difícil, o Shanghai SIP, do Oscar, do Hulk, do Aramoi, australiano. O Léo Ratum vai detalhar um pouco mais sobre o Shanghai. O Yokohama é o time do Marco Júnior, do Eric, do Thiago Martins. Aquele Eric. Aquele Eric. Passou. O Eric era Goiás, e aí ele foi pro Palmeiras, e aí foi aquele áudio de um jornalista palmeirense que virou meme, que ele fala: nem o Real Madrid gastaria 17 milhões de reais no Cristiano Ronaldo se ele fosse do Goiás. E aí ele falando do Eric. Boa. E tem um treinador australiano, que é o Andy Postecoglou, que foi treinador, inclusive, da seleção australiana, tem uma ligação com o Salto Melbourne, inclusive, bem forte. E o Jeonbuk Hyundai, que tem o Gustavo e o Murilo. Não me perguntem sobre a carreira do Murilo, é um desses brasileiros que estouram na Ásia, simplesmente assim. Mas o Gustavo todo mundo conhece. Esse é o Sydney. Você pesquisar nas Champions League asiáticas, nos times asiáticos em geral, vocês vão ver vários brasileiros, muitos naturalizados. Você vai vendo, assim, os nomes, assim, tudo nome chinês, e de repente um Cleiton da Silva. Aí você vai, tipo, o cara, ele tá lá desde cedo, ele foi naturalizado. É muito normal no mercado, assim, vários brasileiros aleatórios, assim, fazendo a carreira lá. Muitos brasileiros aleatórios. Bom, esse é o Sydney, então, para essa disputa da Champions Asiática, e a gente bota uma fé, viu? Eles jogaram até agora contra a seleção australiana sub-23, né, os Olyroos, venceram por 3-0, um jogo bem fácil, inclusive, para eles. Um placar que foi construído só no primeiro tempo, meteram os 3 gols em 15 minutos, inclusive com um dos que eles apostam muito, que é o garoto, o atacante Trent Burraldia, eu acho que é assim que se pronuncia, inclusive, Burraldia. Ele só tem 22 anos, revelação do Central Coast Mariners, e está no Sydney desde a temporada passada, era reserva do Lefondre, e agora os caras falaram, Lefondre saiu, 22 gols na temporada, a missão é sua de substituí-lo. E ele tá, pelo menos na pré-temporada, ele foi bem, o Trent Burraldia,
e vamos ver como é que ele se porta então. Mas como o João falou, tem o Barbara Rhodes, tem o Luke Bratton, que já esteve no Manchester City, inclusive, já esteve no elenco do Manchester City. Tem o próprio Caceres, que é um australiano com background uruguaio, que é bom jogador também. O Ryan Grant é um lateral daqueles que corre os 90 minutos. O zagueiro, na defesa tem o Alex Wilkinson, zagueiro que é experientaço, é presidente, inclusive, da Associação dos Atletas aqui da Austrália, está à frente sempre das negociações. E talvez o ponto mais duvidoso é no gol, o Tom Heward-Belly, que vai substituir o Redmayne. É um goleiro sem muita experiência, 23 anos, mas pouquíssimos jogos como profissional. Vamos ver como é que se porta esse Sydney FC para a Champions Asiática. Virando a página, Perth Glory, que é um dos times, assim como o Melbourne Victory também, que vem assim com um grande ponto de interrogação, porque dispensou muitos jogadores depois da A-League, foi eliminado na semifinal da A-League, mas teve muito problema aí nessa transição A-League Champions, porque principalmente o seu dono, o Tony Sage, andou falando umas bobagens aí contra os atletas que estavam negociando um acordo coletivo da categoria, assim funciona o futebol australiano, não estavam aceitando a redução de 30% dos salários mínimos e coisa do tipo, e o Tony Sage foi meio insensível assim com a causa e falou, quem não quiser ficar, que saia, a gente não tem dinheiro para pagar os caras, então vai embora. E muita gente realmente saiu do Perth Glory, ninguém queria ir para lá. 2 jogadores que foram destaque na A-League do ano passado, o Nathaniel Atkinson e o Andrew Nabolt, que um do Melbourne City e outro do Melbourne Victory, estavam para ir para o Perth, foram anunciados pelo Perth e desistiram depois dessa polêmica, falaram que era por conta do Covid, bababá, mas não, era polêmica financeira mesmo. Os 2 ficaram no Melbourne City, o Nabolt saiu do Victory para o City, e acertou lá com o Richard Garcia, um treinador que está iniciando ainda sua carreira como treinador, 39 anos só, um australiano com background espanhol, fez sua carreira no Hull City, no West Ham, lá na Inglaterra, encerrou a carreira no próprio Perth, de Perth, né, no Western Australia, então é meio que a aposta da casa, estava lá como auxiliar, treinava a base, porque o Tony Popovic foi para o Shanti FC. O Tony Popovic era o ex-treinador, inclusive era o técnico do Western Wanderers em 2014, quando eles foram campeões, mas o Perth perdeu o Tony Popovic, e vem cheio de moleque da base, né, João, para essa temporada. Ele subiu 8 garotos da base, por isso a interrogação, porque não tem como a gente avaliar, a gente infelizmente não acompanhou a base do Perth Glory, mas vamos ver como é que vem esse Perth, né? Pelo menos eu acho muito legal o uniforme deles, cara, um roxinho assim bonito, é bem curioso, é bem único, né? Não tem time da hora, acho massa também. O Perth, pelo que a gente viu na temporada passada, ele vem com, agora que trocou o treinador vai ser difícil falar agora, mas eles vinham jogando um futebol meio pragmático, aquele defensivo, explorando bola parada e lançamento longo pro centroavante fazer o pivô, mas eles têm alguns bons nomes, né? O Darryl Lackman, o defensor, zagueiro, né? Zagueiro de Curaçao. Aí tem o Neil Kilkenny, é um dos destaques do time, é um jovem meia, ele joga ali na meia direita, ele é bem participativo, chama bastante jogo. Diego Castro, que não esteve nas fases finais, né? Por que mesmo que ele não esteve? Então, a treta do Diego Castro ficou meio confusa mesmo. Ele falou que saiu do time por conta do Covid, não se sentia seguro e coisa e tal. Mas a real é que ele não aceitou a redução de salário. E simplesmente disse, não vou jogar. Meu salário está reduzido, eu não vou jogar. Foi até polêmica. Ele participaria dessa Champions. É cracaço de bola, assim, para o futebol australiano. Melhor do time. É o melhor do time. No espanhol, ele jogava no Gijón e no Getafe. Então, aqui ele é craque. 38 anos, mas é muito bom jogador. Tem também o atacante, o centroavante, o Fornaroli, que para mim foi o maior destaque positivo do Perth nas fases finais da A-League. É um atacante que busca bastante e era aquele atacante bem guerreiro mesmo, porque o Perth Glory jogava num 5-3-2, assim, era aquele que é difícil para atacante, né? Tem que buscar bastante jogo. Enfim, perdeu o treinador, né, que é o Popovic, um dos ídolos da história do futebol australiano, que ele foi para a Grécia, no Shanti FC, eu provavelmente falei errado. Você falou do Fornaroli, tem um dado interessante, que ele jogou no Brasil também, passou pelo Figueirense, ele é uruguaio, né, foi revelado nacional do Uruguai, jogou na Sampdoria, jogou no São Lourenço também da Argentina, mas passou pelo Figueirense, assim, e não, acho que chegou nem a jogar, inclusive, mas ele é ídolo do Melbourne City aqui também, ganhou a FFA Cup com o Melbourne City,
e foi para o Perth Glory, fez 13 gols até na última temporada, mas é o principal nome, assim, junto com o Diego Castro. Tinha um outro espanhol lá também, que é o Juan de Prados, que é um volante de muita experiência, fez carreira no Betis, mas ele vazou depois dos problemas lá com o Tony Sage, da redução salarial, não quis ficar para a Champions Asiática, embora tivesse ainda contrato. Mas vamos ver, ainda tem o goleiro também, que é muito experiente, o Liam Reddy, 39 anos, que tem bastante história nos times australianos, vamos ver como é que vem. O Kill Kenny, que você citou, jogou no Leeds também, jogou no Birmingham, eu citei como jovem, eu confundi ele com o Christian, que na verdade era filho do treinador, Popovic, né? Christian Eu confundi os casos, né? Mas o Kilkenny ele é bem bom, ele não é jovem, mas ele tem 34 anos, mais mas ele é bem bom, assim. Jogou no Leeds, jogou no Bristol, no Birmingham, enfim, ele é um australiano com descendência inglesa e irlandesa, mas jogou pela seleção australiana também. E é a primeira vez que o Perth participa da Champions Asiática, nunca ganhou uma A-League, inclusive, também, só ganhou a última NSL, a antiga National Soccer League, ganhou a última, inclusive, em 2003, 2004. Vai enfrentar o Xangai Xinhua, que tinha o El Shaarawy como seu principal nome, mas o Léo Hartung vai explicar pra gente que o El Shaarawy não está nessa competição, não vai jogar mais pelo Xangai Xinhua. Tem o Giovanni Moreno, colombiano, que está bastante tempo lá. O Miller Bolanhos e o Fidel Martins, equatorianos, ficaram de fora da lista do Xinhua. Vai enfrentar também o FC Tóquio, o Perth Glory, do Leandro, ex-Palmeiras e Grêmio, dos brasileiros Diego Oliveira, Arthur Feitosa e Adailton, que são casos desses que o João citou, que a gente provavelmente não vai lembrar do futebol brasileiro, e algum desses vai rodar aí, porque a Champions Asiática, é bom lembrar, tem uma regra aí que você pode inscrever 3 estrangeiros de qualquer parte do mundo, mais um, que esse um tem que ser necessariamente asiático. Então, exemplo, pode ter 3 brasileiros e um estrangeiro no time japonês, esse estrangeiro pode ser chinês, coreano, qualquer outra coisa, mas tem que ser da Ásia. Tem essa regra aí da Champions Asiática. E vai pegar o Ilsan Hyundai, que é do Júnior Negrão, 28 gols nessa temporada. Inclusive, eu vi umas matérias na Ásia pedindo ele na seleção brasileira, porque ele está jogando muito. Ano passado ele fez 28, esse ano acho que ele fez 13 já. Craque na Coreia. Será que tem vaga na seleção brasileira, João? Acho difícil. Passou no Atlético Mineiro, você não vai lembrar, talvez. Acho que ele passou no Atlético Mineiro. Não lembro. Rapidão, não assim, lembro. mas jogou Não, Júnior Negrão, não lembro, não. Mas é difícil na seleção, hein? Precisa fazer um pouco mais. Dá um Google rápido aqui para confirmar que ele passou pelo Atlético Mineiro. Jogou no América Mineiro. Jogou no Atlético Mineiro em 2007. Um jogo pelo Atlético Mineiro. Você tá perdoado, João, por não lembrar. 2007. 2007. As piores épocas, mas tudo bem. Ele tem 28 gols nessa temporada, 22 na última, 25 na anterior, tudo pelo Ulsan. Então faz muito gol por lá. Por isso que a galera pede ele na seleção brasileira, mas não vai. Lógico que eu não quero também falar que o cara é ruim, nem nada disso. Eu não conheço, nunca vi Júnior Negrão jogando. Eu só tô falando que esse cara, como para meio para frente, principalmente, para jogar na seleção brasileira, precisa ser uma coisa bem relevante. O Perth Glory, não sei se já citei aqui, mas enfim, tá no grupo F, né, é o último do grupo, jogou uma partida já contra o FC Tóquio, perdeu de 1-0, gol do Leandro, inclusive o brasileiro, que jogou pelo Palmeiras e pelo Grêmio. E aí vai reestrear já dia 18 contra o Xangai Xinhua, e depois pega o Ulsan 2 vezes, joga novamente contra o Xangai, encerra contra o FC Tóquio. Vamos ver como é que vem o Perth Glory para Champions Asiática. Virando a última página, então, vamos falar do Victory. Esse aqui que eu estou vestindo, esse uniforme belíssimo, é o time aqui da nossa cidade, de Melbourne, onde estamos. Está em terceiro em seu grupo, que tem o Beijing Guoan, o Chiang da Tailândia e o FPC Seul. Jogou 2 partidas, tem uma vitória, venceu o Chiang por 1-0 em fevereiro e perdeu para o FC Seul também em fevereiro, dia 18, por 1-0 também, ou seja, está com 3 pontos, ali com boas perspectivas ainda de classificar, e chegou a jogar também os playoffs aí da Champions, porque se classificou em terceiro, né, na A-League 18-19, bateu o Bali United e depois o Kashima Antlers nos playoffs desse ano, e aí entrou no grupo E com o seu Beijing e o Xangai. O Victory, João, o nosso Victory, não fez uma boa A-League, né, nessa temporada. Inclusive, ele é um dos times mais tradicionais da A-League, mas foi péssimo. Trocou de treinador 2 vezes, aliás, tinha um alemão,
Marco Cruz, depois veio o Carlos Salvatierra, espanhol, e por último assumiu como interino o Grant Brebner, que agora é o atual treinador, mas vem, assim, para meio que tentar apagar a mancha do que ficou nessa A-League péssima que fez 19-20, né, João? Sim, o Melbourne Victory não fez só uma A-League ruim, como fez uma temporada muito ruim. Teve um ponto na fase de grupos da última AFC Champions League, teve um grupo meio complicado, lembro que pegou o Guangzhou Evergrande e outros dois times também que não nos soa estranho pra gente que acompanha de longe. Vem de uma temporada, eu acredito que seja a pior temporada do Victory pelo menos desde a fundação da A-League, que normalmente é o time que sempre briga por título e estava em penúltimo, né, nessa última edição. Pelo que eu tenho visto nas redes sociais, as pessoas que acompanham o Victory mais de perto, assim, há mais tempo, o Brebner, ele é meio que um cara de confiança, ele tem uma certa experiência comandando os times da NPL, né, comandou o Richmond e o Moreland Zebras. Também tem experiência na Escócia, no próprio Victory antes, e existe uma certa esperança dele arrumar o time, mas o problema é que o Victory vem com um projeto novo. Eu diria que acho que foi o time que mais contratou da A-League, né? Teve, sim, acho que foi umas 6, 8 contratações, assim, bons nomes, né? Aqui nos parece mais relevante seria a do Callum McManaman. O nome dele é um verdadeiro trava-línguas. Callum McManaman. Isso. Ele é sobrinho daquele McManaman, ex-Real Madrid, do Steve McManaman. Isso. O inglês de 29 anos, com bastante experiência da Championship na League One, ganhou uma FA Cup com o Wigan em 2012. E teve recentemente no Luton Town, da Championship. Jogou também por Sunderland, West Brom, Sheffield Wednesday. São uma carga de experiência interessante para quem chega para jogar a E-League, né? Porque... É bom australiano, e só 29 anos. Normalmente esses caras vêm já com 32, 31, ele tem 29, ainda dá um caldo. Não, ele tem demonstrado bastante qualidade, assim, pelo menos assim, né? É difícil falar por highlights de contratação e tal, naqueles vídeos que os clubes postam na rede social, mas ele tem bastante gol de fora da área, parece um meia bem, bem volátil, assim, bem dinâmico. Então ele se apresenta como a maior esperança dentre as contratações. Chegou também um outro volante inglês, chama Jacob Butterfield, de 30 anos, que também teve uma passagem pelo Luton Town, teve uma passagem pelo Derby County, Norwich, Sheffield Wednesday também, e outros times ingleses. De novo, aquela experiência da Championship que faz muita diferença, é uma experiência relevante para quem chega para jogar a E-League. E eu vou conferir quantas contratações o Victory fez para essa temporada. Também o Ben Folamy, que é um atacante de 21 anos australiano, que tem um potencial muito bacana para o futebol australiano. Ele é do Ipswich Town, e veio emprestado, jogador da seleção sub-23 do Soccer Rules, né, os Holy Rules, como eles chamam aqui, porque tem a ver com as Olimpíadas. Inclusive, ele deve estar no elenco que vai disputar as Olimpíadas no ano que vem. Pode ser que seja um bom nome. Ben Folamy também, 21 anos, um atacante mais de beirada, mais ligeirinho. Vamos ver como é que ele se porta também. São 7 contratações do Melbourne Victory. Acho que tem outro que a gente pode citar, que é o Nick Ansell, que é um zagueiro que jogou no Melbourne Victory há algum tempo, estava na Coreia do Sul, 26 anos só, é um jogador de nível de Soccer Rules também, de seleção australiana. O Jake Bremer, que é um jogador de 22 anos, que veio do Perth Glory, que a gente acabou de falar, e fez base no Liverpool. Isso é muito legal, né, João? Tem alguns jogadores, se a gente for catar na E-League, tem jogadores, por exemplo, o Tom Glover, goleiro do Melbourne City, fez base no Tottenham, e era assim, talento do Tottenham. Obviamente não vingou por lá, ou não quis ter a paciência de esperar por lá, pintou aqui, é o principal goleiro do Melbourne City com 23 anos de idade. E aí o Jake Bremer é isso, ele era um dos principais jogadores do Perth Glory, principalmente por esse currículo de base do Liverpool, e agora tá no Victory. Quem sabe, né? Vai ser bom observar. A gente já olha assim, será que é diferente mesmo? Tava na base do Liverpool, tem que ser diferente, né? Um pouquinho, pelo menos.
Sim, sim. O lado positivo dessa diferença de nível é porque é realmente isso. O cara que tem uma experiência jogando no time principal ali de numa Championship, ou simples fato de ter jogado na base, ter estado na reserva de um time de Premier League, ele chega com bastante experiência, porque ele treinou em outro nível, ele tem uma mentalidade diferente, e apesar do nível aqui ser bem mais baixo, o cara chega aqui como realmente uma boa promessa, vamos dizer assim, né? Ô, João, o Victor tem o terceiro melhor Adama Traoré Isso. do futebol. Tem uma Traoré lá. Segundo o departamento de pesquisa, né? A gente viu o nome Adama Traoré e na hora lembramos, tipo, nossa, eu acho que já tem uns outros dois Adama Traoré, é verdade. Um é o famoso Adama Traoré, o bom mesmo, né, do Wolverhampton. O segundo joga na França, eu acho que na Turquia. Da Turquia. É de Mali também, assim como o mais famoso. Sim. Mas o daqui é marfinense. Sim, aí o terceiro melhor Adama Traoré é o lateral esquerdo do Melbourne Victory. E tem mais outros três, mas esses não vão entrar na discussão. Porque ainda tá aparecendo. Sim, tem mais. Aí o time do Melbourne Victory manteve alguns jogadores da temporada passada, né? Como o goleiro Mad Action, o lateral direito Storm Roux, eu acho. R-O-U-X. Se for em francês, deve ele ser é australiano. Esse U é um nome meio francês. O atacante Elvis Cansoba, esse a gente já comentou aqui sobre, ele é amigo do Rodrigo, né? Ele é um bom jogador de ponta, daqueles que vai para cima, o que se vê muito raramente aqui na Austrália. O Cansoba, inclusive, curiosamente, tem uma história legal, né? De ser refugiado também, né? Ele é do Burundi. Joga pela seleção do Burundi, inclusive, mas tem nacionalidade australiana. Mas é aquele atacante ligeirinho, baixinho, forte fisicamente e bem rápido. O mais antigo, né, o volante Leigh Broxham, que é ídolo do clube, tá no Victory desde 2008, teve presente em 3 títulos da A-League. Também Jay Barnett e o meia Birkan Kirdar. A gente está falando os nomes aqui, talvez seja tudo errado a pronúncia. É difícil, a gente está pegando a pronúncia desse cara. Muito background diferente. Eu posso citar o Robbie Kruse também, um atacante de 32 anos que passou pelo Bayer Leverkusen, Stuttgart, jogou na seleção australiana, ainda tem potencial para a seleção australiana, é o principal nome ali da frente do ataque do Melbourne Victory, o Robbie Kruse. Vamos ver. E tem também, João, o Messi neozelandês. Não é isso? É verdade esse bilhete. Explica quem é o Messi neozelandês. Marco Rojas, descendência chilena, tem 29 anos, é um atacante habilidoso. Esse, para mim, é o melhor nome do Melbourne Victory, que ele já se provou no time. Teve muita lesão na temporada passada, provavelmente isso puxou o time para baixo, porque, de fato, ele é o melhor jogador. Tem uma passagem também pelo futebol holandês, pelo Stuttgart, futebol suíço, dinamarquês, então tem aquela rodagem na Europa. Mas, sem dúvidas, é a estrela do Melbourne Victory, a maior esperança não de gols, mas assim, de criação de jogadas mesmo. Vamos ver. Então, assim, desenhando, parece ter um time legal, né? O McManaman, o Butterfield, aí chegou o Bremer lá da base do Liverpool, né, que estava no Perth, tem o Marco Rojas, o Robbie Kruse. Do meio para frente, às vezes a gente consegue enxergar alguma coisa. O Broxham, que é o volantão lá, antigão também, bom jogador. Então vamos ver como é que vem. Vai pegar o Beijing Goan pela frente, Renato Augusto, Fernando, né? Aquele Fernando da polêmica com o motorista preso na Rússia, o Léo Ratung também vai explicar um pouco mais sobre essa história, sobre o Beijing. O Alan, um atacante brasileiro naturalizado chinês, agora jogou no Fluminense. O Xangrai, João, do Bill, aquele mesmo, Bill, atacante Bill. Aquele do Botafogo. Fez 23 gols na temporada passada, né? É rei lá na Tailândia. Vamos ver como é que vem no Xangrai, que ainda tem o Jajá e o Bremer, zagueiros brasileiros. E vai pegar o FC Seul também. A gente tá falando daquele toda hora, aquele, do Adriano Michael Jackson. Acho que não tem outro Adriano Michael Jackson, não tem outro Michael Jackson no futebol.
33 anos, jogou no Palmeiras, no Bahia, comemorava os seus golzinhos lá, fazendo a dancinha do Michael Jackson. Inclusive tem aquela substituição histórica, né? Sai Michael Jackson, entra John Lennon. Foi incrível, foi único. Highlights do carreira do jogador. Então, o Melbourne Victory vai pegar aí Beijing Guoan, Xangrai e FCCU. Victory reestreia no dia 24 contra o Beijing, depois pega o Beijing novamente, Xangrai e FCCU. Vamos ver como é que se sai o Melbourne Victory. Esses são os australianos. A gente pode citar outros destaques aqui da Champions, João. O chinês a gente vai falar daqui a pouco com o Léo, né, sobre o Guangzhou Evergrande. Mas acho que a gente pode citar, por exemplo, o Vissel Kobe, né, que vai ter o Iniesta, velho. Vai ser muito legal ver isso, né? Como é que... Acho que continua gênio, né? Não tem como, não perde a genialidade. Eu já acho interessante, acho que, pô, se você está acompanhando o podcast, provavelmente você já viu um dos conteúdos do Iniesta dando show lá no Japão, é loucura, assim, o cara ainda, ele ainda joga o fino, né, apesar do físico bem abaixo. Vermaelen também joga no Vissel Kobe, né, e tem 2 brasileiros, o Dunkler e o Douglas. E o Vissel Kobe tá no grupo do Guangzhou, inclusive, né, que vai, e tem uma curiosidade que o Johor da Malásia foi excluído, não vai participar da Champions, porque simplesmente o governo da Malásia não permitiu que eles viajassem por conta do coronavírus, né, das restrições. O Suwon Blue Wings, né, da Coreia, tem um atacante do Socceroos, um australiano, Adam Taggart, que é assim, um dos principais jogadores do Socceroos. Vai ou não vai, aparece fazendo um hat-trick lá no futebol coreano, e é o principal nome aí do Suwon, que também está no grupo do Guangzhou, assim como o Vissel Kobe. Esse é o grupo que não tem australianos. Que não tem australiano, é o grupo que não tem, são 4 grupos, né, nesse retorno, e é o grupo que não tem australiano, e que tem um time a menos, que é o Johor, que está fora por conta disso que eu falei, das restrições do coronavírus. É isso, né, João? Só para fechar sobre o Melbourne Victory, né, já que a gente fez aquela previsão dos outros times, acho difícil, viu, o Melbourne Victory passar da fase de grupos, se passar, acho difícil passar das oitavas, porque é um time de início de projeto, o treinador é novo, muita gente chegando, esses jogadores que chegam para ser titulares e tem aquele tempo de adaptação. São tempos diferentes, né, que os times, todos os jogadores têm que voltar à forma física, porque ficou todo mundo de quarentena, e tem as restrições, e os jogos vão ser todos no Catar, e, assim, é muito difícil de prever alguma coisa, mas não diria que o Melbourne Victory chega como um dos principais times da competição por causa disso. Vem meio que de uma reestruturação mesmo. Foi o único que não divulgou, inclusive, elenco até no momento dessa gravação. Exatamente. Aqui, né? Segunda de manhã. A gente foi pela pesquisa informal, né? Não tem a divulgação do elenco oficial ainda. E tem uma curiosidade, né, do volante Josh Hope, um volante novo de 22 anos, ele anunciou aposentadoria por conta dos abusos online sofridos pelos torcedores, assim, pelo que eu entendi, foi tipo no Instagram, os torcedores iam lá xingar, incomodar, comentar, sabe? E eu achei interessante ter pensado por esse lado, porque, pô, no Brasil não tem nem chance, né, de um jogador de futebol com 22 anos largar, porque tá sendo xingado no Instagram, mas vem daquela história de que aqui não tem esse glamour, o jogador de futebol não tem o glamour que o jogador de futebol brasileiro tem, né? Então acaba que o cara nem não se prepara, né, para se blindar desses comentários, né? E, pô, uma história bem triste, assim, né? E, triste. Assim, a gente parar pra pensar, assim, né? Tipo, ele foi bastante criticado. Eu vi alguns grupos de torcedores aqui, a galera dizendo, pô, futebol por australianos, tá? Pô, sim. Futebol australiano, o cara não aguentar a pressão, a gente não tem nem essa força toda. Imagina se estivesse na Europa ou em qualquer outro centro mais polêmico e tal. Mas assim, pô, cada um é cada um. O cara não aguentou, ele disse que perdeu a diversão de jogar futebol, como o João falou, por conta dessa pressão, desses abusos online, de comentários, mensagens e coisa do tipo. Quando a gente falou, é só excluir o Instagram, deixa só para amigos e tal. Enfim, o cara tem as razões dele, não vamos dizer aqui que ele tá certo, que ele tá errado, mas é o que o João falou, oportunidades. Com certeza ele vai ter outras oportunidades, provavelmente estuda também, então deve voltar para o mundo acadêmico, qualquer
outra área, tem investimentos. Eu citei até em outros programas atrás o Daniel Rose, que é um zagueiro do Brisbane Roar, que se aposentou aos 28 anos para cuidar da empresa de café da família. Então, tipo assim, você vê como é o futebol australiano, os caras têm outra oportunidade. O futebol brasileiro, você não vê nunca mesmo isso. Os moleques é futebol ou vai fazer qualquer outra coisa, mas não tem escolha. É engraçado, aqui é uma carreira mesmo, como qualquer outra, né? Igual o Redmayne mesmo, o Redmayne não, o quem que ficou pra... Quem que não vai pro Qatar pra... Foi o Redmayne? Que não vai pro Qatar pra acompanhar o nascimento do filho, assim. Óbvio que é uma coisa muito importante na vida dele, provavelmente a mais importante, mas você não vê isso acontecendo em outros grandes centros de futebol, né? Não vê. Legal de ver essa perspectiva. É isso, vamos pro chinesão? Vamos então. Vamos passar a página aqui e receber o Léo Hartung para falar sobre o futebol chinês. Bom, nessa reta final aqui de Australianão, a gente recebe o futebol chinês. Pois é, a China que sempre entra muito forte na Champions Asiática, é um dos centros mais badalados do futebol, mais falados do futebol recentemente, de tanta grana que a gente vê de investimento, de craques brasileiros principalmente, mas de outras partes do mundo também indo para lá. Todos os australianos que a gente citou vão jogar contra equipes chinesas e por isso a gente trouxe o jornalista Leonardo Hartung, que é especialista no futebol chinês, já cobra o futebol chinês há algum tempo, tem um trabalho muito legal, principalmente no Twitter, que a gente vai passar aqui daqui a pouco para vocês seguirem. Mas, Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Australianão, muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aí sobre os chineses na Champions Asiática. Obrigado, Edu, João, um prazer estar aqui com vocês e todos que estão acompanhando o Australianão. Cara, uma grande honra estar aqui com vocês, poder falar, né, da participação dos times chineses na Champions. Bom, primeiro, acho que antes de mais nada, eu queria saber de você de onde vem essa aptidão aí pelo futebol chinês, de onde veio, há quanto tempo você está na cobertura, que invenção foi essa de acompanhar a China tão longe do Brasil? Você está no Brasil, né? Explica pra gente também que você não está na China ainda. Pois é, cara, eu até brinco que eu faço a cobertura do chinesão diretamente do Rio de Janeiro, né? E, cara, assim, eu sempre tive interesse, né, pelo futebol, de uma forma geral, o futebol não só o que a gente via aqui no Brasil, na Europa, mas eu não tinha, assim, nenhum tipo de subsídio para conseguir acompanhar. E aí, lá em 2016, eu comecei a acompanhar o futebol chinês, foi, acho que, a primeira porta, de fato, que se abriu no futebol asiático para eu conseguir acompanhar. E junto também com o pessoal que forma a equipe do China Brasil Futebol, e desde então, assim, eu venho me mantendo, né, acompanhando, cobrindo o futebol chinês, o que virou uma vontade, acabou virando um hobby, também uma forma de trabalho, e tô aqui até hoje, cara. São desde 2016, mais uma temporada, né, talvez a temporada mais 2020, a temporada mais curiosa, mais peculiar, acho que não só da minha vida, mas acho que de todos nós, inclusive aí de vocês também, né, por conta da pandemia e tudo mais. Mas mais um ano na conta pra gente, não só pro chinesão, mas para todo mundo. Boa. João, você tem alguma observação sobre o futebol chinês? Algum jogador do Atlético Mineiro que foi levado pela China, que você ficou pé da vida? Sim, Diego Tardelli, né? A gente ainda tem aquele peso no coração, sacanagem. A China sempre rouba uns destaques do Brasileirão. A gente sempre rola aquela discussão na mídia, né? Que o cara tá indo se esconder, o cara tava indo no cenário bom para ir para a seleção e vai para lá, mas, né, o dinheiro também fala muito alto. Como é que você encara isso, Léo? É real mesmo esse negócio de se esconder na China? Você acha que Muita gente fala, pô, o cara tá lá desperdiçando a carreira. Falam muito do Alex Teixeira, trazendo um exemplo. Pô, o cara é craque de bola, tá desperdiçando a carreira na China. Você acha que é um desperdício ou não? É simplesmente uma escolha de vida? Como é que você encara isso na cobertura do chinesão? Eu acho que é escolha de vida, Edu. Assim, a gente tem que pensar no lado do jogador, né? A questão financeira, ela fala muito mais alta. A carreira do jogador, ela é curta.
né? A gente fala de futebol, tem muito dinheiro envolvido, de fato, tem dinheiro envolvido. Aí você pensa um caso, por exemplo, do Alex Teixeira ou o Hulk, por exemplo, que foram 2 jogadores que saíram de centros financeiramente que estavam favoráveis para eles, né? Falando de Shakhtar, Zenit na Rússia. Mas é aquele negócio, imagina que você está ganhando, vamos botar aqui na nossa vida, vamos lá. Se a gente está ganhando, por exemplo, 10 mil reais por mês, aí prometem para você um emprego dizendo eu vou te pagar R$1 milhão por mês. É uma empresa ainda menor, vai ter menos visibilidade que antes, mas você vai estar ganhando R$1 milhão por mês. Você vai recusar? Sabe? Você não vai recusar. A gente sabe, a gente vai topar. Obviamente, vai estar feliz da vida ganhando R$1 milhão. A proposta da China é a mesma coisa, né? E acho que aquilo, o jogador ele vai mensurar a questão de família, adaptação, porque é aquilo, você estar na China, ela acaba te exigindo outras questões, porque já ouvi até de jogadores estrangeiros falando, a China é um mundo dentro de si próprio, sabe? É uma cultura diferente, você vai estar interagindo com um povo diferente, tem comida é outra, idioma é outro, a cultura não só de questão cultural, mas cultura, assim, de questões de música, cinema, você vai estar interagindo, por exemplo, com 20, 30 chineses, e o seu gosto musical é outro, o gosto para filme é outro, para série é outro, sabe? Então, são coisas bem diferentes. Acho que cada um tem que decidir por si, e eu encaro assim de uma forma bastante natural, Edu. Acho que o jogador tem que mensurar se vale a pena ou não, e por aí vai. E a gente tem hoje um mundo, né, a tecnologia ajuda bastante a gente. Então o cara não está necessariamente escondido na China, não só na China, se ele for qualquer mercado da Ásia, ele não está escondido. A gente tem forma de assistir esses jogos, tem crescido cada vez mais coberturas de vários campeonatos. A gente tem agora não só o chinesão comigo, você tem o australiano através de vocês, tem o japonês, tem o sul-coreano, enfim. Então ninguém mais está escondido, né? Talvez assim, ainda alguns países, por exemplo, a Coreia do Norte, talvez, né? Que aí já é um acesso um pouco mais complicado. Mas enfim, hoje ninguém está escondido não só da mídia, de transmissão, né? Corre atrás e busca informação quem quiser. Mas a informação está aí, livre para todo mundo poder acessar. Real. Bom, vamos falar então sobre os chineses na Champions Asiática. São 4, é isso? Nessa temporada. Guangzhou Evergrande, que é o mais badalado de todos, pelo menos para a gente que está vendo de fora, o Léo vai explicar melhor. Beijing Guoan, Xangai Xinhua e o Xangai SPG, ou SPIG, eu não sei como é que pronuncia, inclusive me corrija se estiver errado. Desses 4, Léo, já de cara, assim, qual é o que você destaca, qual é o que você acha que a gente pode citar primeiro e como talvez o melhor chinês aí na Champions Asiática? Olha, o Guangzhou Evergrande é sempre o primeiro que vem à mente, né, Edu e João. É o mais temido, é o time mais badalado, mais famoso, bicampeão asiático, né, e assim, é o maior time da China. Melhor, é difícil mensurar quem chega melhor da China para Champions. Isso acho que aí já é uma tarefa um pouco mais complicada. Vai também depender um pouco dos grupos. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, o Shanghai SIP ele tá no grupo da morte, com o Jeonbuk, com o Yokohama, né? É difícil. Shanghai SPIG, como é que você falou a pronúncia dele? Shanghai? Então, esse é o time assim que não, digamos assim, ele tem uma pronúncia em mandarim, o pessoal em inglês usa uma outra pronúncia, então a gente meio que não tem, digamos assim, uma pronúncia geral que todo mundo usa, sabe? Porque se você for pegar até na pronúncia em mandarim, eles falam Shanghai Shangan. É tipo, nos caracteres é tipo um Xangai, porque na verdade a sigla SPG significa Shanghai International Port Group, que é o Porto Internacional de Xangai, que é o dono do clube. Então é como se fosse um duplo Xangai. Só que aí, em inglês, os caras eles falam a sigla, né? SIPG. Eu, por exemplo, eu sempre falo CIP. Muita gente aqui no Brasil fala CIPIG. Então, eu já mencionei o quê? 4 tipos de nomenclaturas e não necessariamente uma está errada, sabe?
Eu acho que vai por aí. Sendo qualquer uma das 4, acho que tá valendo. Dá pra... Ou você pode falar o time vermelho de Xangai, que não deixa de ser também o time vermelho lá de Xangai. Mas tá por aí. Agora, voltando pro Guangzhou, é o time que acaba entrando, né, de uma certa forma, junto com o Jeonbuk, como um dos times favoritos da Champions, por toda a história que tem, né, por ser bicampeão asiático, né, por tudo que representa não só dentro do seu próprio país, mas também no continente. Mas vem com uma pressão muito grande sobre o Fábio Cannavaro, acabou de perder o título chinês para o Jiangsu Suning, que era o time, inclusive, que menos se esperava de que pudesse conquistar o título nas finais do campeonato chinês. Para quem não sabe, a Superliga da China a fase final foi disputada em mata-mata, e a gente teve entre os 4 finalistas o Shanghai SIP, Beijing Guoan, o Jiangsu Suning e o Guangzhou Evergrande. O Jiangsu, no caso, era o time que, digamos, era o azarão entre os 4, né? Embora tenha seus méritos em ter chegado ali à fase final, mas era de quem a gente menos esperava o título. E o Guangzhou sempre entrando como o principal favorito, naturalmente. E o Guangzhou perde a final para o Jiangsu. A gente teve agora a notícia do Paulinho, né, que não vai jogar a Champions League da Ásia, um desfalque assim, tremendo para o Guangzhou. Ele tem uma lesão, até buscar aqui, né, que ele tem uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda, então ele não vai viajar para o Catar, ele vai passar por tratamento. E isso acaba, digamos assim, bota uma pressão ainda maior, porque o Paulinho foi o artilheiro do Guangzhou na Superliga, né, com 12 gols marcados. Ele lutou pela artilharia da Superliga até a última rodada. Então, ele segue jogando ali como 8, aquele segundo volante ali, ou ele tá mais avançado um pouco? Isso. Então, geralmente como 8, né, mas em alguns momentos específicos, às vezes segundo tempo de jogo, reta final de partida, o Cannavaro inclusive já usou muitas vezes ele como extremo pela esquerda, né? Acaba descansando um pouco mais ele na fase defensiva, mas geralmente começa como o interior pela esquerda ou às vezes até atrás do centroavante, né? E aí o Cannavaro tem variado, ou o Elkson, ele encontrou uma função interessante para o Talisca, né? O Talisca jogando mais avançado, podendo executar uma função de falso 9, ou às vezes um 9 mais de mobilidade, né? Ajudando na criação das jogadas. E acaba também fazendo com que o Talisca seja o jogador de quem a torcida do Guangzhou tem a maior expectativa, né? De poder resolver lá na frente, de fato. Ele, o Wei Shihao, que marcou 8 gols na última Superliga. E então a pressão, né, no Guangzhou e principalmente no Fábio Cannavaro, Edu e João, é muito grande. Por ter já perdido esse título da Superliga, a meta do ano era ganhar a Superliga e Champions. Sobrou a Champions, a Copa da China também ainda está rolando, mas o Guangzhou vai botar um time reserva, porque é outro detalhe, a Copa da China e Champions vão acontecer ao mesmo tempo, e a gente tem Guangzhou, Evergrande, Shanghai SIP e Beijing Guoan ainda na disputa. Os 3 vão botar times reservas na Copa da China, e o Guangzhou vai força total na Champions, mas meio que o Cannavaro com uma pressão maior do que já tinha, né, no maior time da China. Ô, João, você assistiu o Guangzhou aqui em Melbourne, né, ano passado, você comentou com a gente em outros episódios. Sim, não, essa história tá ficando até meio repetida, né, porque a gente já contou nos 2 episódios. Desde que a gente começou a fazer o australianão e tal, tudo fechado, agora estão reabrindo as coisas, foi o único jogo que eu consegui ir, né, que depois, né, do trabalho e tal. Mas eu lembro que eu já até falei aqui, eu achei o Talisca fantástico, assim. Você falou que ele jogando de falso 9 agora, a primeira coisa que me veio à cabeça é tipo, nossa, esse cara, ele tem a impressão que ele pode botar ele da volância pra frente, pode botar ele em qualquer posição que ele vai bem, né? E o Paulinho eu não sou muito fã não, mas eu imagino que pro nível chinês ele seja bom. E o Elkerson, ele tá lá tem algum tempo já, né, no Guangzhou. Ele é o bandido, né, também, né? Aqui, na verdade, o Elkson, ele era do Guangzhou, né? Ele chega do Botafogo direto pro Guangzhou, lá em 2013. Aí ele joga 2013, 14, 15. Ele é vendido pro Shanghai SIP em 2016. Né? Então ele joga 2016, 17, 18 e primeiro semestre de 19. E aí, quando começam
muito se fala na China por uma certa pressão do antigo técnico da seleção chinesa, o Marcelo Lip, né, começa a história das naturalizações. E o Elkson virou meio que o carro-chefe disso aí, e o Shanghai SIP tem uma longa história do porquê o Shanghai SIP é um time que não tem jogador naturalizado, né? E aí o Shanghai topa revender o Elkson para o Guangzhou. O Guangzhou se torna um time, digamos, a casa dos naturalizados de uma forma geral. Se você for reparar, o Guangzhou tem hoje como naturalizados o Elkson, o Fernandinho, o Aloísio, o Browning, né, zagueiro inglês que era do Everton, também foi naturalizado. Tem o Alan, pertence ao Guangzhou Evergrande, mas foi emprestado ao Beijing Guan, inclusive também está inscrito na Champions. E tem o Goulart também passando pelo processo de naturalização. Acho que não, faltou mais um, que tem um atacante peruano, Roberto Ciúcio, também é do Guangzhou, mas está emprestado na segunda divisão para um time chamado Kunshan FC. Então, cara, eu mencionei acho que 6, 7 jogadores que, com exceção do Goulart, que o caso já é um pouco mais complicado, são pelo menos 6 jogadores aí para jogar na seleção chinesa, todos do Guangzhou. E aí o Elkson volta em julho de 2019 e tá até lá, tá até hoje, inclusive, no Guangzhou, vai jogar Champions como jogador chinês, inclusive. É por isso que o Goulart não tá jogando no Guangzhou? Ele tá emprestado pelo time porque ele tá tentando naturalizar? Sim, não. Tem essa questão da naturalização, que o que acontece? O Goulart, ele entrou nesse bolo, né, de naturalizados, e aí o que aconteceu? A FIFA ela não aceita ainda a naturalização do Goulart por conta daquele retorno dele ao Palmeiras. Então, digamos que por conta daqueles, acho que 5, 6 meses que ele passou no Palmeiras, digamos, a FIFA considera que o Goulart zerou o período de permanência dele na China, né? E aí ele teria que recontar a partir de maio, junho de 2019, foi quando ele voltou, né, às pressas para a China. Então, a recontagem, o Goulart meio que recomeçou a contagem. O Guangzhou tenta nos bastidores, assim, agir, tentar colocar alguma explicação para a FIFA, dizendo que aquilo foi necessário e tudo mais, até agora não rolou. E por isso, é um dos motivos, tem outra questão também tem questão tática também de utilização, tem outras coisas aí que implicam no Goulart, por exemplo, sendo emprestado, né? No caso, ele foi emprestado para o Hubei, time da Superliga da China. Bom, você falou do Shanghai SIP, ele vai ser adversário, inclusive, do Sydney, né, que é o atual campeão australiano, que entra talvez com o time de maior esperança assim, entre os australianos de ter uma boa campanha na Champions, e vai pegar de frente aí o Shanghai SIP do Oscar, do Hulk, do Ricardo Lopes, um brasileiro que é um pouco menos conhecido que esses dois que eu citei, e do australiano Aaron Mooy, né, que é um dos principais nomes da seleção australiana, um carequinha, um volante de muita qualidade, um segundo volante ali, meia de muita qualidade. Como é que vem o Shanghai SIP para essa Champions, Léo? O Shanghai vem meio mordido e assim, ele joga a temporada também, né? Isso é uma coisa até que é semelhante nos times chineses, porque tanto o Guangzhou, o Beijing Guan e o Shanghai SIP, eles vêm com uma certa pressão nas costas. Por terem perdido a Superliga, no caso do Shanghai SIP é até um pouco pior, porque o Shanghai SIP ficou em 4º lugar, perdeu a decisão do 3º lugar para o Beijing Guan, então hoje ele estaria sem vaga para disputar a Champions no ano que vem, né? E é um time que vem disputando a Champions desde 2016, consecutivamente. Então, o Shanghai SIP vai ter que jogar meio que para ganhar a Champions, que garantiria uma vaga nos playoffs, né, do ano que vem, ou ganhar a Copa da China. Ele está vivo, só que ele vai jogar a Copa da China com o elenco reserva. Basicamente o elenco todo chinês, né, porque nem o Arnautovic voltou para a Áustria, né? Então, meio que joga o tudo ou nada, digamos, praticamente só na Champions mesmo, né, a expectativa, e pega um grupo da morte, né, e João, porque o João Book, um bicho duro de roer, independente de estar em boa fase ou má fase, é um time, eu brinco com quem ainda está se adaptando ao futebol asiático, o João Book, e jogar com o João Book e Guangzhou é tipo jogar com o Boca Juniors ou o River Plate, sabe, numa Libertadores. Eles podem estar em má fase, mas você sabe que vai ser um inferno para ganhar deles.
independente, ou pelo menos, né, e assim, pensando nos times, tanto nos times chineses, se a gente for pensar inclusive no Sydney FC, o ponto positivo é que não vai ter o jogo na casa deles, né? Então, assim, não vai pegar o Jeonbuk na Coreia do Sul, não vai pegar o Shanghai SIP em Xangai, o Yokohama. Então, assim, esse é um ponto até positivo. Você vai tirar um pouco aquela questão de jogar na casa do adversário. Mas ainda assim, são adversários muito fortes, né? E elencos bastante qualificados. O Yokohama é um time que tem um modelo de jogo muito bem implementado pelo Postecoglou, um time que tem estrangeiros... O brasileiro Eric tá fazendo muito bom lá. Embora a gente até não saiba, né, acho que a gente não teve divulgação dos elencos, pelo menos dos times japoneses eu não vi, né, como teve dos times chineses e dos australianos, né, pelo menos eu não tive, por exemplo, qual elenco quais jogadores eles vão utilizar, porque o Yokohama tem mais estrangeiros do que o permitido na Champions, então um dos brasileiros deve ficar fora, né, mas aí imagina, você poderia ter Eric, tem o Thiago Martins zagueiro, o Júnior Santos, que foi atacante do Fortaleza, chegou marcando muito gol, tem o Marco Júnior, né? Você vai ter que escolher só 3 deles, já mencionei 4, né? E aí, vamos ver qual é que vai ser. Mas são jogos bem difíceis. O Jeonbuk tem um Gustavo, né? Eu vivo brincando, inclusive, com conhecidos torcedores do Shanghai SIP, eu falo, cara, a chance do Gustavo fazer um gol de cabeça no jogo contra o Shanghai SIP, isso vai acontecer também contra o Sydney, possivelmente contra o Yokohama, porque, assim, o modelo do Jeonbuk foi sempre muito pautado com laterais que vão bem na linha de fundo, cruzam na área. Antigamente os caras tinham o Kim Shin-Wook, que inclusive está no Shanghai Shenhua, né, vai também disputar a Champions, e o Kim Shin-Wook com quase 2 metros de altura, 94, 96, toda hora subia, testava e era gol. O Gustavo vai ser a mesma coisa. Então... é parada duríssima e tem essa questão da pressão. E tem um outro ponto, Edu e João, que é uma vibe meio Last Dance pro Hulk, né? Porque o Hulk vai sair do Shanghai SIP ao final da temporada. Então, digamos assim, tá com contagem regressiva. Em tese, são os últimos 6 jogos do Hulk com a camisa do Shanghai SIP. Né? Dependendo de se vai classificar para a fase mata-mata, obviamente que ele quer se classificar, vai querer sair do time com um título, né? Mas tem esse, digamos, esse gostinho aí de despedida, né? Cada jogo ele está se aproximando da sua despedida da equipe de Shanghai. E a gente vai ouvir falar muito do Hulk, porque o que vai vir de especulação agora, para onde vai para o Brasil, já citaram... Já veio, já rola, já rola quase toda semana, tem alguém perguntando sobre o Hulk, como também pergunta sobre Alex Teixeira, que é outro em final de contrato, então... isso aí já começou. Ó, vem pra Austrália, né, João? Pra dar um... Nossa, imagina. Melhor do campeonato, viu? Acho que pra trazer, não traz, não. Pro Brasil, já seria um jogadoraço. Na Austrália, acho que seria, sim, o melhor do campeonato. Seria rei. Eu gosto muito do jogador. É bom jogador. Jogadoraço. Tanto ele quanto o Alex Teixeira. Xangai Shenhua. Tem o El Shaarawy, né, como o seu principal nome ali, o mais conhecido, vai pegar o Perth, tá no grupo do Perth Glory. Como é que chega esse segundo Xangai, ou é o primeiro Xangai? Qual é o maior Xangai? Qual dos dois? Então, o vermelho ou... tradicionalmente é o azul, né, o Shenhua. Porém, nos últimos anos, o CIP tem sido o time mais representativo, né? Ganhou, inclusive, a Superliga em 2018, contra o Guangzhou Evergrande. Foi o time que conseguiu botar ali digamos, uma pausa na hegemonia do Guangzhou Evergrande. Foi um título histórico. E eles, inclusive, eles têm essa rixa na arquibancada, né? De ficar com... inclusive, levar a faixa quem representa Xangai, no caso, perdão. E aí o Shenhua já bota meio que uma água no chope, né? Porque o El Shaarawy não tá em Doha. O El Shaarawy, ele saiu do registro do Shenhua ainda na última janela em setembro, né? E desde então ele não joga uma partida pelo time chinês. Muito se especula que ele deve voltar para o time italiano na janela de janeiro, mas até lá ele não joga ainda pelo time de Xangai. E outros 2 jogadores cortados, né, que foram inclusive
contratados era o Miller Bolanhos, que jogou no Grêmio, equatoriano, e o Fidel Martins, que era acho que ainda é o atual artilheiro da Libertadores. Estava no Barcelona de Guayaquil. Esses dois jogadores não vão para Doha. O curioso é que o Shanghua entra como o time chinês assim com menos pressão nas costas, né? É um time que é um time tradicional, perdeu um pouco desse brilho nos últimos anos por assim, campanhas irregulares na Superliga, poucas aparições na Champions. Inclusive, vocês vão lembrar, né, do João, que o Shanghua, ele tem, digamos assim, nas costas o mérito de ter sido o primeiro time chinês na história a ser eliminado numa pré-Champions, né, tipo o Corinthians com o Tolima. O Shanghua foi o primeiro quando perdeu para o Brisbane Roar, em 2017. O Brisbane ganhou de 2-0 lá no pleno Hongkou Stadium de Xangai. Mas para esse ano o time entra... tem um personagem que eu acho fundamental que acaba fazendo a diferença para a equipe do Shanghua, que é o seu treinador, o Choi Kan-hee, que é o técnico sul-coreano da equipe. Ele foi bicampeão asiático com o Jeonbuk, né, multicampeão com a equipe sul-coreana, e ex-campeão sul-coreano, e é um cara assim é um rei de mata-mata. Ele ganhou a Copa da China no passado com o Shanghua. É um técnico que já fez isso na própria Superliga. O Shanghua conviveu, por exemplo, com muitas lesões. Foi um time que até nas últimas rodadas, né, do mata-mata estava com dificuldade para conseguir formar o banco de reservas. Uma curiosidade é que o Shanghua, para, por exemplo, formar o elenco para a Champions, teve que pedir o retorno dos jogadores emprestados aos rivais da China. Então, pelo menos 6 jogadores do elenco de 30 nomes, 6 jogadores estavam emprestados a outras equipes, tiveram que voltar correndo para ir para Doha. Você vê como realmente foi uma equipe que sofreu muito com lesão agora no final da temporada. Inclusive o Kim Chi-nu, que teve lesão grave na tíbia, está desde agosto sem jogar. Isso pode ser até um diferencial, né? Ver como é que chega fisicamente a equipe para disputar Champions. Mas pode ter certeza que vai ser uma equipe que vai gerar dificuldade, porque tem um treinador que conhece muito bem da competição, sabe como colocar sua equipe para se comportar numa competição de fase de grupos e mata-mata, e mesmo que jogue com menos bola, tente jogar mais no contra-ataque em transição, se protegendo, pode acabar tendo um bom resultado, como fez inclusive no mata-mata, nas quartas de final contra o Shanghai SIP, né, fizeram o clássico nas quartas de final. A gente teve 2 partidas incríveis do Stefano Mbia, né, que é o meia camaronês, que jogou no Sevilha, né, tem passado pelo futebol europeu, seleção camaronesa, que muitas vezes jogando como zagueiro, ele tem assim participações assim fantásticas, fundamentais para a equipe, fora o goleiro Zhang Chang também, que foi goleiro da seleção chinesa, e do Guangzhou Evergrande, que é titular da equipe. Então, pode ser uma equipe que surpreenda nesse grupo F, né? Também tem o Ulsan Hyundai, o FC Tóquio, o Perth Glory. Vai ser um grupo bem, assim, acho até um grupo até equilibrado, embora o FC Seul também pareça um pouco mais favorito que os demais. FC Seul de Adriano Michael Jackson. Aquele Michael Jackson. Bom, e pra gente fechar, o Beijing Goan, de Renato Augusto, do Fernando, de toda aquela polêmica lá do Robson, né, o motorista que segue preso lá na Rússia. Justamente lá na Rússia. Isso. E o Alan, atacante também. O Alan, não é o Alan que teve uma passagem pelo futebol do Atlético Mineiro, não. Acho que esse Alan era do Fluminense, né? Lá da base. Esse é Alan. Ele ainda joga, ele é volante. Ele é bem novinho. E o Goan que deixou o Cedric Bakambu de fora, né? Não vai participar. Tem um bom time também, né? Com Renato Augusto e Fernando ali na volância, eu acho que pode aparecer bem também. Pois é, o Bakambu teve que se apresentar à seleção da República Democrática do Congo, né? Ele foi o artilheiro, inclusive, da última Superliga da China com 14 gols marcados, e acabou, isso, inclusive, propiciou a oportunidade do Fernando entrar na lista, né? O Fernando dificilmente entraria na lista se o Bakambu tivesse ido para Doha. E tem também o Jonathan Vieira, que é um grande meia espanhol, um jogador muito qualificado. O Alan joga, inclusive, como jogador chinês, né? É um diferencial também que vai ajudar o Beijing Guan, outro naturalizado da equipe de Pequim,
é o Nico Ioannis, né? Para quem acompanhava o futebol inglês, o Ioannis, anos assim de jogador do Arsenal. Ele também se naturalizou, agora tem o nome de Lee Ke, né, atuando na equipe. É um time que também tem uma certa pressão, terceiro lugar na Superliga da China. Muito tem saído na imprensa chinesa que o técnico Bruno Genesio não deve ter o contrato renovado para 2021, mas assim, isso é agora, né? Imagino que pode fazer um título de Champions, né, por exemplo. Um título, talvez a situação possa ser bem mais favorável a ele. E tem um jogador chinês muito interessante, que é o Jiang Yunin, um atacante, que para mim foi um dos grandes nomes até da temporada chinesa, com 6 gols, 4 assistências, um atacante forte, tem passagem, ele teve um período na Europa, jogou no Vitesse da Holanda, depois foi comprado pelo West Bromwich, acabou não jogando na Inglaterra, teve um empréstimo pro Werder Bremen, que ele também não jogou, ficou mais no sub-23 da equipe, mas um jogador de bastante fundamento, um atacante bem ágil, bem móvel, mas volta e meia sofre com lesão grave, né? Então pode ser um jogador que faça diferença para a equipe do Beijing Guan nesse grupo E, né, que tem o Melbourne Victory e o FC Seoul. Vai ser outro grupo também bastante interessante da gente acompanhar. O Beijing Guan, que foi o único time chinês, inclusive, que jogou na Champions antes de começar a pandemia. O Beijing Guan ganhou do Chiangrai United na Tailândia por 1-0. E foi o único time chinês que tinha jogado na fase de grupos da Champions até aqui. Todos os outros estão zerados até esse momento. Então, ao menos o bicho estava pegando na China quando se começou a Champions Asiática, né? Já estava complicado lá em fevereiro, março, o negócio estava ruim na China. E aí você tinha também muitos países fechando as fronteiras, né, para a China. Então, você teve vários jogos que foram cancelados porque, por exemplo, Coreia do Sul, Japão não estavam aceitando receber os times chineses. A Tailândia foi um dos poucos países da Ásia que aceitava, né, receber cidadãos chineses de uma forma geral. Por isso que propiciou a oportunidade do jogo entre o Chiangrai United e o Beijing Guan. Bacana. Léo, muito legal o panorama que você nos deu aí, já deu um desenho bacana do que a gente terá pela frente aí, nós, australianos, teremos pela frente enfrentando os chineses, são sempre os mais temidos, assim, na China, pela força que tem tido o futebol chinês recentemente, e quem sabe esperamos ter você de volta aqui nos próximos programas, porque podemos ter australianos e chineses se enfrentando aí em fase de mata-mata, na semi, em algo do tipo. A gente espera poder ter você novamente participando conosco. Já agradeço demais a sua participação, viu? E o prazer foi todo meu, Edu, João, e assim, espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui. Foi bem bacana, gostei bastante de participar aqui. E tomara, cara, tendo aí, podem me chamar que estarei pronto aqui para a gente poder gravar mais edições do Australianão. Segue o Léo lá no Twitter, @HartungLeo. Ele posta muita coisa, acompanha os jogos em tempo real, as notícias. Se você quer saber para onde vai o Hulk, para onde vai o Alex Teixeira, segue o Léo lá também, que ele vai passar logo. Só para fechar, se for para apostar em um dos 4 chineses aí, quem é que você aposta? Na lata, assim, que vai chegar mais longe. Dá para apostar? Rapaz, olha, eu normalmente apostaria no Guangzhou, mas eu vou ver a diferença. Acho que eu vou apostar no Shanghai SIP. Acho que o Shanghai, assim, sei lá, acho que eu vou confiar na Last Dance do Hulk, sabe? De chegar e fechar com chave de ouro, aquele negócio meio, sabe, meio mítico, tá ligado? Ele ser campeão, a despedida, aquele negócio emocionante, né? Encerrar de forma triunfante a passagem dele. Então, acho que eu vou nessa aí. Vamos ver como é que rola. E já, então, com a presença ainda do Léo aqui também, a gente já se despede aqui do nosso Australianão. João, muito legal mais uma vez. Até a próxima. E vamos ver quem é que leva, o que é que vem aí dessa Champions, né, João? A gente vai acompanhar também, com certeza. Pois a gente tá mais na correria agora que as coisas estão reabrindo aqui em Melbourne, né? A gente tá trabalhando mais, fora do Australianão. Mas é sempre bom dar
dar uma voltada aqui e falar sobre o que a gente gosta. E vamos ver, finalmente o futebol tá voltando. Finalmente. Segue nós lá no Twitter, @ALeagueBR, @ALeagueBR, e também o Intervalo de Jogo, @Intervalo de Jogo, Twitter, Instagram e no Facebook. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso Australianão de hoje, um grande abraço e até a próxima.